3, 2, 1. Estamos aqui novamente, again, e de novo com o nosso Vivendo Educação Física podcast. Eu sou o professor Thiago Medeiros. E eu sou o professor Éricles. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e muito... eu vou dizer... eu vou trocar. Hoje não vai ser um assunto muito importante. Hoje vai ser um assunto delicado e polêmico. O que a gente vai falar hoje, professor Thiago? Hoje a gente vai falar se, na nossa visão, compensa, vale a pena tentar uma carreira acadêmica, ou seja, entrar no mestrado, depois doutorado. Vamos falar um pouco da nossa experiência até então, né? Eu terminei o doutorado recentemente, né? Fazem 2 anos. O professor Éricles está aí prestes a concluir. A gente também vai trazer, né, o que é a nossa experiência, como que a gente viveu tudo isso. E, queira ou não, dar a nossa opinião, se hoje, né, nos dias atuais, isso ainda compensa, se é um caminho interessante da carreira profissional para se seguir. Já que a gente vai falar disso, vamos falar para a pessoa que está vivendo esse processo. E aí, professor Éricles, você que está aí no doutoramento, como que está sendo a sua vida de doutorando até então? Então, eu gosto bastante da vida de pós-graduando. Apesar de que muita gente fala que, nossa, é difícil, é puxado, é sofrido. É claro que tem uma carga emocional e psicológica muito alta. A gente é formado dentro de uma cultura de cobrança, de produtividade, de fazer as coisas. Então, por mais que você tente flexibilizar as coisas e levar as coisas de uma maneira mais tranquila, você ainda acaba resvalando numa cobrança que eu vejo que é desnecessária, mas que você não consegue fugir dela, mesmo que você racionalize sobre isso. Você não consegue quebrar essa estrutura ainda, né? Por mais que já tenha melhorado. Eu fico um pouco longe dessa estrutura porque eu não convivo mais no laboratório de pesquisa, o nosso grupo não reúne mais, então eu meio que acabo não vivendo muito a cultura da pós-graduação. Só em apenas alguns momentos em que eu encontro com colegas, ou então que eu vou dar alguma aula, ou reúno com alguns outros grupos, que eu volto a lembrar como que era e como que é esse ambiente. Então, hoje eu tenho um pouco da perspectiva de olhar de fora do ambiente acadêmico, e mesmo estando lá dentro, né? Então, eu vivi vivi bastante esse ambiente, e de certa forma foi bom ter vivido esse ambiente, que eu digo que é um pouco tóxico, numa época que eu estava predisposto, estava disposto, na verdade, a encarar isso e a viver aquilo. Mas... Um pouco tóxico, você foi muito, né? Você foi muito leve em dizer um pouco tóxico. É tóxico pra caramba. Eu ia falar que era velado, mas toda a toxicidade ela é velada mesmo, né? Mas tem uma parte que eu gosto da pós-graduação, que é justamente o fato de que você recebe uma bolsa, e aí a gente vai ter as críticas à relação à bolsa. Sim. Realmente é um valor que poderia ser maior. O trabalho não tem os vínculos, não tem direitos, então é meio que você tá ali trabalhando, recebendo um dinheiro, mas ao mesmo tempo você tá perdendo um certo tempo em relação ao tempo trabalhista, e quando você não é uma pessoa, digamos, privilegiada na sociedade, esse tempo com certeza vai fazer falta lá na frente quando você precisar ter os seus direitos. Então, dentro dos pontos positivos que eu vejo hoje é essa liberdade de fazer o seu horário, de trabalhar dentro do que você consegue trabalhar. E geralmente o estresse ele só vem quando você está perto de cumprir algum prazo que é estabelecido pela instituição. Então, períodos de educação, de defesa, fazer provas de proficiência, que também é uma coisa que eu acho bem desnecessário dentro da pós-graduação. Sim. Mas tirando essas coisas, eu acho interessante porque você tem ali, digamos, se contar mestrado, doutorado, você tem 6 anos para você se dedicar a estudar, e se parar para pensar, é um período que, se você aproveitar bem, é um período de desenvolvimento pessoal. Sim. Esse é complexo. Acho que todos os pontos de vista que a gente vai colocar aqui, claramente, a gente pede para que você, ao ouvir esse podcast, né, você filtre também o que a gente fala, tá? E aqui, de novo, não somos e nem iremos ser detentores de qualquer tipo de verdade
e até mesmo influenciar de alguma forma, né? São apenas reflexões e o modo com que a gente, com a partir das nossas experiências, a gente viveu isso, né? Uhum. Eu lembro que a minha história, por exemplo, dentro da pós-graduação, ela surge quando eu ainda estou na graduação, imagina, numa universidade no interior do estado do Paraná, sem muitos recursos e perspectiva, né, no sentido profissional, até que chega um professor e fala sobre essa questão do doutorado e do mestrado. Professor Tiago, eu quis fazer o mestrado e o doutorado por reconhecimento, por titulação, por ter o título de doutor mesmo, tá? Lógico que depois, né, num primeiro momento foi isso, mas depois você entende que é pesquisa, entende um pouco que é ciência, entende a importância disso e acaba gostando disso também, né? Mas eu acho que eu nunca menti isso, pelo menos para mim nunca menti, que eu queria ter o reconhecimento que era o título de doutor. E ali na época, né, eu iniciei o meu mestrado em 2012, então era uma perspectiva assim de, cara, tu vai entrar aqui, vai fazer o mestrado, depois vai fazer o doutorado e vai prestar um concurso, né? Então, acho que o professor Eric pegou um pouco desse resquício também, né, da coisa meio que seguida de quem entra na pós-graduação, né? Como no Brasil a gente não tem a profissão de pesquisador, o teu negócio é dar aula no ensino superior e dentro do ensino superior fazer a pesquisa. Você não tem outra chance. Começa por aí já, então, quem que tá escutando, mas eu quero fazer o mestrado por causa disso, doutorado por causa disso. Olha só. Se você tem alguma expectativa de atuação com a pesquisa, ela tende a ser isso, né? Então, daí você vai lutar por uma vaga no concurso, super raro, super disputado, para daí você conseguir fazer as suas pesquisas, tá? E normalmente se não é remunerado para essas pesquisas, né? Se você atinge um nível lá de produção, atinge um monte de critérios, você começa a ganhar uma bolsa pequena, bolsa produtividade. Não sei quanto que gira hoje, acho que deve girar em torno dos 2, 3 mil reais, não sei, para o professor. Então é uma longa história. Eu vivenciei essa parte do mestrado, né? Daí no doutorado, né? Que foi quando a gente se conheceu, né? Eu e o professor Éricles, da cobrança exacerbada e da coisa assim, ó, do publique ou morra, teu Lattes é a coisa mais importante da tua vida, tu não precisa dormir, se você leu só um artigo no dia, você é um fraco porque teu colega leu 3, enfim, né? Eu peguei muito esse resquício ali no mestrado, iniciei o doutorado com isso, mas ali no final do doutorado, eu acho que, né, em função de tudo que aconteceu, pandemia, assim por diante, mas também por reflexões nossas, a gente começou a meio que mudar pelo menos a nossa visão ali dentro. E lógico que existiram vários conflitos, tanto internos quanto externos, sobre essas questões, né? Desde, precisa estar todo dia no laboratório, preciso fazer as coisas todos os dias, como que é o clima de laboratório, como que as pessoas se ajudam ou não se ajudam ali dentro, essa própria competição entre os colegas, né? A gente viveu muito isso. E hoje que eu tô de fora, por mais recente que seja, eu olho para aquilo e assim, às vezes eu me assusto muito, né? Eu falo, caramba, passar por tudo isso realmente é de uma abdicação enorme. E a gente é super privilegiado por poder fazer um mestrado e um doutorado, né? Mas você abdica de muita coisa, né? Você vive naquele mundo, assim, com uma pressão muito grande. Tanto que a gente viu, né, de perto, vários colegas, né, que... vou fazer um mestrado, como aquele recurso de... Terminei a graduação, o que eu faço na minha vida? Não tenho trabalho? Tenho uma chance de entrar no mestrado com bolsa? Vou para lá. E vimos 2, 3 meses as pessoas desistirem, né? Porque você cria talvez uma expectativa disso tudo e ela não é assim, né? Principalmente para as pessoas que não tiveram a vivência em algum momento da graduação com algum tipo de pesquisa. Eu acredito que ocorre muito isso. Até assim, ultimamente tem uma ex-aluna, né, que se formou esse ano, que a gente vem conversando e ela tem falado de tentar um mestrado e quer saber a minha opinião. Aí eu pergunto, olha, você quer saber a minha opinião mesmo? E vai saber lidar com isso? Ela, não, pode falar, professor. E daí eu falo, né? Eu vou deixar por daqui a pouco para falar a minha opinião. Então, como que tá sendo esse processo para você agora, que você está quase, então, aí pros finalmente? Então, só um pouquinho também disso que você falou.
que é interessante essas questões, porque é difícil a gente recomendar, porque de certa forma eu ainda acredito na pós-graduação como Sim. meio educacional e um meio Uhum. de você se transformar como pessoa. Só que esse pensamento eu só desenvolvi depois de já estar dentro desse processo. Se alguém Uhum. me falasse lá antes, quando eu botei na cabeça que iria fazer isso, como realmente era, eu acho que talvez eu Talvez não poderia, tivesse. poderia não ter feito, ou poderia ter tentado outra coisa. Porque Sim. uma das coisas que mais me motivavam a fazer a pós-graduação e ter entrado nisso era a admiração que eu tinha pelos professores que me davam aula na faculdade. Uhum. Então, eu tinha essa visão de um professor doutor, era o cara que estava ali na universidade, era um cara altamente especializado e um cara altamente bem-sucedido financeiramente ou bem-sucedido na sua vida. Só que Uhum. não tem como você saber como realmente essas coisas funcionam sem Como você medir antes entrar. isso, né? E aí, depois que você entra e que você consegue vivenciar a pós-graduação e você consegue também transitar de forma mais íntima dentro do programa de pós-graduação, Aham. porque tem muita gente que tá no programa de pós-graduação, mas não sabe como é que funciona por Não trás. sabe Eles como que é o vivem mecanismo, né? também, eles Aham. vivem o teatro ali da pós-graduação, que é esse Sim. que passam pra gente, de produção, que você tá fazendo ciência, de que você é um Você tá dentro do pesquisador, que laboratório e você tá no tal. laboratório, que é, é muito importante você produzir, que você tá contribuindo pra ciência, então é vendida essa ideia e você acaba, né, Aham. se sentindo importante nisso e acaba vivendo essa vida daquilo. Consequentemente, tem outras pessoas que levam ali a pós-graduação também como algo, como eu posso dizer, como uma pós-graduação, uma especialização, né? Eles não vivem aquilo, eles vão ali, fazem coisas Sim. e pegam a bolsa e trabalham por fora daquilo ali e ganham a vida. Que aí eu acho que hoje em Sim. dia é um regime, uma forma de encarar a pós-graduação de forma mais acertada, hoje em dia. Sim. Qual que foi a pergunta que você fez antes? E como que você tá agora, assim, né? Tipo, Que você tá pra consegue. acabar, né? Então, realmente, tem momentos que eu penso assim, nossa, o que mais que me assusta hoje é a questão de terminar o período ali. Então, passei 2 anos de mestrado, agora tô no pouco mais depois da metade do doutorado, e aí chega no seguinte que nem quando termina a faculdade. Acabou a faculdade hoje, O que eu vou fazer? e amanhã? Como que eu vou me sustentar, né? Que vou voltar para casa dos meus pais, vou arrumar um emprego qualquer fora do meio No acadêmico, ambiente acadêmico? vão surgir Uhum. oportunidades que vão fazer com que eu continue nesse meio, vou estudar para passar em concurso, e aí Vai ter entram concurso? várias complicações, a questão do concurso. Vou deixar pra falar um pouco mais sobre isso, do que eu penso, né, mais pra frente, conversa, quando a gente falar sobre isso. Mas são essas coisas que vêm me preocupando agora no momento, assim. Uhum. E olha que eu deveria estar mais preocupado com a realização do trabalho ali, né? Do Mas a trabalho, gente né? tá mais preocupado com as coisas relacionadas à vida, que é uma coisa Sim. que atormenta mais o pós-graduando do que propriamente o Sim. trabalho dele. E que é É, ruim porque porque o trabalho já consome bastante da sua vida e você deveria ter tranquilidade para realizar esse é, trabalho. eu acho que também entra nisso, né? Assim, eu vou expressar minha opinião sobre entrar no mestrado hoje. Eu acho que talvez quando eu entrei, fiz o mestrado, ali há quase 10 anos atrás, você tinha uma expectativa de conseguir um trabalho por ter essa qualificação melhor, tá? Não que isso seja um problema hoje, mas como você falta ainda muito mestre, muito doutor, né? Mas os locais eles não conseguem absorver esse profissional. Também. Porque como esse profissional, por ter mais qualificação, ele se torna, entre aspas, caro para os locais, e os locais não têm o hábito de contratar um profissional, vamos dizer assim, desse calibre para trabalhar. Vamos dizer assim, ó, uma academia,
contratar alguém que é mestrado na área de treinamento, sei lá o que for, para coordenar e gerir a academia. Ele não contrata esse cara porque esse cara é muito caro. Uhum. Ele não consegue entender o quanto que esse cara pode melhorar ainda mais os lucros e, enfim, qualquer coisa dentro da academia dele, né? E aí a gente fica muito restrito também, talvez, muito restrito entre aspas, lógico, para quem quer a docência, as poucas vagas que você tem como colaborador, é o caso que eu tô, em universidades públicas, ou, logicamente, você consegue pegar as aulas nas faculdades particulares. Mas aí é também super complexo, né? Então, você tem vários polos. Você vai conseguir aula numa particular, mas se sobrecarregando para você, dependendo da cidade que você vive, né? Se é uma capital, por exemplo, para sobreviver realmente, né? Então, é muito delicado tudo isso, porque vão ter pessoas que vão ouvir isso que eu tô falando, vão ver a gente e vão falar assim, professor, mas você fala agora de um lado que você está no conforto, mas eu acabei de passar, na verdade, por esse outro processo, né? Uhum. Tá? E mesmo assim, hoje em dia, cara, não é nada garantido, né? Pelo contrário, né? O meu contrato é temporário aqui. Daqui a pouco também pode ser que ele não seja renovado. Então, assim, se hoje, agora, minha visão, professor Tiago Medeiros, tá? Pense em entrar no mestrado, antes de você fazer um processo de seleção para entrar, você precisa, eu acho que, iniciar minimamente o que é o mestrado. Seja você fazendo uma disciplina dentro de um programa de pós-graduação, você precisa conhecer o orientador a hora com que você deseja prestar a vaga. E não é conhecer assim, eu vi o Lattes dele e ele publica ou ela publica bastante. Não. Uhum. É conhecer como que ele orienta, como que ela orienta, como que é o clima de gestão desse orientador, dessa orientadora dentro do laboratório, tá? Como que são esses colegas que você vai ter nesse ambiente, tá? Outra questão, se tô fazendo porque eu quero uma bolsa, porque eu não tenho trabalho. Entender como que é toda essa complexidade da concorrência de bolsas, quanto que a bolsa vai te pagar, não sei quanto que paga o mestrado, quanto que é o custo de vida dessa cidade que você vai morar também, tá? Então, assim, antes de vir com essa coisa, por exemplo, na educação física agora tem aberto alguns editais, né, de um estadual e federais aqui no Paraná. E o pessoal vai fazer, porque tem vagas, tem muitos locais que as vagas estão ociosas, né, não se encontram pessoas para preencher essas vagas, e você vai fazer, às vezes você vai entrar, mas sem nenhum preparo para aquilo. E como modelo de orientação, eu estava lendo um artigo agora da Nature sobre isso, como modelo de orientação aqui no documento o Steph fala, né, o mesmo modelo do século XIX, do doutor, né, com o seu pupilo ali orientando ele, talvez você não esteja preparado para isso, ou preparada para isso. Tá? Assim, mas como é que eu vou sobreviver? Calma, principalmente você que está recém-formado. É difícil ouvir isso, mas assim, é normal que de início você tenha algumas dificuldades, até, sei lá, para personal trainer ter uma cartela de clientes, sabe? Eu diria que é normal, é muito difícil ainda para nossa área você já estrear na profissão ganhando muito. Sabe, sei lá, ganhando super bem. Vão acontecer alguns casos? Vão, mas tem que entender que todo o processo de realização, seja dentro do mestrado ou de qualquer coisa, ela é lenta no início, tá? E outra coisa também importante de falar para essas pessoas que pretendem, né, tentar o mestrado, é meio difícil, assim, mas você tem que tentar entender se é isso que você quer para esse momento da sua vida, não somente como uma fonte de recurso financeiro, tá? É isso mesmo? Que momento da tua vida passou na tua cabeça de vivenciar isso? Ou só porque você ouviu falar e sabe que tem bolsa? Tá? Porque, de novo, por mais difícil que seja, se esse negócio não te fizer minimamente bem, você não tem sede de curiosidade, não vai ser um ambiente bom para você. Não vai. Não vai, sinceramente não vai. Sinceramente, então, assim, não faça. Dentro dessa perspectiva se for pra isso, que não você faça falou, mestrado. Entrar no mestrado não é uma boa forma de se salvar, saindo agora da graduação. Isso. Não é uma boa não é das melhores alternativas. Apesar de parecer ser a única e a mais fácil, ainda mais se você já vem dentro de um laboratório de pesquisa. Mas se você não é uma pessoa acostumada com a pesquisa,
fazer um mestrado assim como meio de salvação para que você tenha uma renda agora depois de se formar. Não é uma boa... Nem até para você fugir da sua cidade. Sim. Acontece bastante também. Às vezes a pessoa, nossa, vou viver em outra cidade, quero fugir daqui, quero morar só. E aí vai encarar. Você vai sentir. O mestrado, ele deve ser encarado somente se essa for o sonho da sua vida. Fazer o mestrado. Você sabe o que é. Eu quero fazer um mestrado e eu vou entrar nele porque é o meu sonho. Porque o que acontece, cara? Se você entrar no mestrado sem ser o seu sonho, beleza. Você vai morrer no mestrado mesmo. Talvez você não termine, ou talvez você termine o mestrado e aí beleza. Talvez você vai perder 2 anos porque você não vai conseguir aproveitar esses 2 anos. Algumas pessoas vão dizer, não vai ser perdido porque você vai estudar. Mentira. Você pode passar os 2 anos enrolando e aí não gostando daquilo, você vai fazer só pra não devolver a bolsa, aí você vai terminar com qualquer coisa e não vai aprender quase nada. E aí vai ser tempo perdido. Outro contexto é que, digamos que você já trabalha num âmbito profissional em que você vai entrar no mestrado para desempenhar uma linha de pesquisa dentro do que você já trabalha. Beleza, você pode aproveitar de certa forma, apesar de não ser o caminho adequado, porque você estaria entrando no mestrado acadêmico, seria aproveitar de certa forma essa linha de pesquisa para melhorar a sua atividade profissional. Beleza. Mas o adequado para isso seria fazer um mestrado profissional. Não acadêmico. E aí, nesse sentido, você consegue melhorar. Você fazendo mestrado, doutorado, você se torna um especialista naquela área. Porém, você tem que entrar direcionado para isso. Não adianta só querer entrar e aí seguir qualquer linha que o seu orientador vai estar fazendo. E aí, nesse sentido, só vale se o seu sonho for fazer mestrado, doutorado. Aí você entra e estuda o que o laboratório estiver pesquisando. E uma coisa também que a gente acabou demorando, acho que toda a nossa geração ali também, né, acabou demorando a perceber. Alguns colegas já faziam, mas é assim, se você entrou no mestrado e vai ficar com bolsa, se você entrou no doutorado e vai ficar com bolsa, não esqueça que a vida acadêmica é uma parte disso tudo, seja para construção de uma vida profissional como docente, né, na universidade, mas existem muitas outras coisas que você, como mestre, como doutor, pode e deve procurar desenvolver durante esse período, né? Então, pense aqui, pegar o exemplo da agora, né? Eu vou precisar fazer um concurso aqui na universidade onde que eu estou. Depois de 12 anos, abriram 5 vagas, tá? Para diferentes áreas de conhecimento. Para doutor, logicamente. Essas 5 vagas, elas são super concorridas. Imagina, universidade pública, tá? Apesar de que algumas vagas elas não têm a dedicação exclusiva, mas enfim, a concorrência é super alta. Eu não consegui publicar nada desde 2022. 2 anos sem publicar nada. Publicação, né, conta como pontuação para você. A chance de passar, ela já é diminuta pelo número de vagas, ou seja, o mercado ele não te absorve, né? A gente forma os doutores, mas o mercado não vai absorver. Imagina você, igual eu acabei tendo essa mentalidade, eu fui construído dentro da pós-graduação para terminar o doutorado e prestar um concurso público. Eu não pensei nas outras possibilidades que o fato de eu ser doutor me dariam. Sendo tanto na parte da docência, quanto outras coisas. A gente tem ali o colega ali, né, o Afonso, né, e o Jader, né, que fazem o doutorado, para pegar um exemplo. Trabalham com treinamento funcional, dão formações, tem a empresa deles, fizeram mestrado e doutorado, tiveram a experiência com a docência, né, acho que o Afonso deu mais aula. E para nós só foi acontecer agora isso. Então, assim, se você quer isso e vivencia isso de alguma forma e tem como professor Eric, eu não gosto muito da coisa do sonho, mas se é um desejo forte teu, não esqueça que existe também muitas mais coisas para você fazer fora a questão da docência do que somente a questão da docência, né? Você pode e deve explorar essas outras partes que um mestrado e um doutorado também te dão, né? Em relação ao concurso, eu tenho uma opinião levemente diferente. Porque tem muito profissional, realmente, mas eu acredito que os concursos não são tão poucos quanto as pessoas falam. Eu acho que tem bastante... Não vou dizer que tem bastante, né? Porque senão estaria faltando... Não, professores.
Mas digamos que tem alguns concursos acontecendo sempre, até na época em que governos não privilegiavam tanto essa parte científica, né? Inclusive continua não privilegiando. Mas o que acontece é que existem muitas pessoas concorrendo por esses concursos com poucas vagas. E aí acontece que só entra ou o mais sortudo, que não vamos desconsiderar a força da sorte nessas sim. opções que acontecem, Sim. ou o cara mais preparado. E aí, cara, vamos pegar aqui, digamos que todo mundo que tá concorrendo, sei lá, vamos dizer que somente são 13 doutores concorrendo por uma vaga. Geralmente acontece, tá? Mas acontece de ter muito mais. Tá, vamos pegar que esses 13 caras, eles têm doutorado, então são 13 caras ultra especializados. E aí, dentre esses 13 caras ultra especializados, a gente vai fazer um ranking do melhor pro pior. E aí, você tem que pensar que se você entrar no mestrado e o doutorado, e você quiser ter a carreira acadêmica, dentre esses 13 caras de diferentes níveis de especialização, você vai ter que ser o cara mais foda desses 13 para poder conseguir uma vaga numa universidade. Ou dar sorte de vir uns cara peba e você ser o único bom lá no concurso. Sim. Então não é uma coisa que é fácil, entendeu? E aí você vamos parar pra pensar e você fala, pô, Kérix, mas nada é fácil na vida, tem que se lascar mesmo pra conseguir alguma coisa, tem que fazer as coisas. Sim. Beleza, cara, mas você já passou 6 anos se lascando, fora os 4 anos de faculdade. 10, então, né, no mínimo. Vamos botar aí os 10 anos. E aí terminou isso, você vai ter que ainda pegar experiência em concurso. Aí você vai ter que fazer esse concurso, sendo que dificilmente você vai conseguir fazer o concurso na cidade que você quer fazer. Então, se você mora em Florianópolis, você não vai ficar em Florianópolis. Você vai ter que fazer o concurso no interior de Santa Catarina, e já é um ótimo local. Talvez você tenha que ir pro interior do Amazonas. Sim. Beleza, pra mim não seria um problema, mas pra maioria das pessoas é. Sim. Então, e pra isso concorrer com essas pessoas, e dentro disso você vai ter que ser essa ótima pessoa. Então, abrir um concurso, sei lá, em Parintins. Beleza, tem que comprar passagem aérea, se hospedar lá, ter toda a carga emocional de se preparar para o concurso, fazer o concurso. Digamos que você não passe. Você volta para sua cidade, se prepara para o próximo. Vai lá, estuda de novo, passagem aérea para outro lugar, faz o concurso, tem todo aquele gasto. E aí nisso, você tá desempregado enquanto você tá fazendo isso. Você não tá empregado. Né? Você tá procurando trabalho ali. Talvez você esteja... Se você estiver empregado, você vai estar trabalhando e isso vai também gastar um pouco do tempo que você tem para se preparar. Então, o processo de empregabilidade para você se tornar um professor universitário, hoje é muito mais difícil do que na época em que os professores venderam o sonho para nós, né? Tem tudo isso, meu. E daí por isso que entra a minha reflexão de que você fala sobre o sonho, né? Cara, tem que ser se o teu desejo é por conhecimento, vamos lá. Se o teu desejo é por conhecimento, é diferente. Desejo por conhecimento, uma coisa. Desejo por formação, que vai te dar conhecimento, é outra. Se for o desejo por reconhecimento também, aí tem outro problema. É outra coisa, tá entendendo? Ó, igual foi o meu, né? Mas assim, ó. Cara, se você deseja conhecimento, hoje existe N professores de alta qualidade oferecendo cursos, vendendo cursos. Se o teu desejo é por conhecimento, sinceramente, você não precisa fazer o mestrado e o doutorado. Se é por conhecimento, se é por você aprender. Se é por formação, titulação, que vai te agregar para que você, sei lá, suba na tua carreira ali dentro da empresa que você tá, ou a vaga que você quer prestar do concurso exija isso, é um caminho. Aí se é por reconhecimento, que é diferente, aí é mais outra coisa. Eu acho que antes de você querer tentar isso, ou estabelecer isso como um teu desejo, pense um pouco nisso. Pense um pouco nisso. Tá? Talvez não vai ser o mestrado, o doutorado que vai te satisfazer de alguma forma. Tá? Porque, de novo, então eu vou ter tempo para estudar? Bem, estudar é uma das coisas que você faz ali dentro. Mas existem burocracias que você tem que lidar ali que às vezes as pessoas não têm nem ideia. Né? Tem todas essas coisas assim. Uma coisa que você falou também, que você leu no estudo da Nature lá, que esse sistema já é bem ultrapassado, e aí muitas pessoas também pensam que, nossa, no Brasil é assim, no exterior é diferente, e tudo mais. Eu acho que a única coisa que muda no exterior é um investimento maior nas universidades. Depende do local. Depende do local, mas
em relação ao regime, tanto que os memes que a gente vê de pós-graduação feita no exterior e feita aqui são muito parecidos. Então, São muito os parecidos. problemas são iguais. Sim. Tem um outro problema também que eu gostaria de falar em relação à pós-graduação, que é essa questão da produtividade. A gente é ensinado dentro da pós-graduação e do conhecimento científico e da ciência que produzir artigo científico é uma forma de desenvolver cientificamente, digamos assim, uma nação. Então, por algum tempo, nós fomos encorajados a produzir artigos científicos. Para quem não sabe, falar, né, tem que falar o que é, porque uma vez quando eu ia fazer processo de mestrado, eu falei que precisava de publicação para fazer o processo, e aí um professor que trabalhava comigo perguntou se era publicação no Facebook. Então, para quem não sabe, o produto de uma pesquisa científica é um papel, que é um artigo, com os resultados dessa pesquisa. Então, dependendo da pesquisa, eu vou lá, observo, anoto a observação, faço análise estatística, escrevo o resultado e tem um resultado daquilo ali. Aquilo ali que é o produto científico que a gente faz. E se aquilo ali tiver certo, com o passar do tempo, aquilo vira uma tecnologia que a gente vai trazer para a sociedade. Então demora muitos anos para isso acontecer. Quando Dependendo acontece. da área, isso daí... talvez nunca nem aconteça. Então, por isso quando eu falei, se você está procurando reconhecimento, a área científica não é uma boa, porque se você fizer alguma coisa certa, ter esse reconhecimento. E se você fizer alguma coisa certa, talvez o reconhecimento só vem depois que você morrer. A maioria dos reconhecimentos grandes só vieram depois que o cara que criou já estava morto, porque quando ele criou, todo mundo falou que estava errado e só depois que ele morreu que foram perceber que estava certo. Que é um processo normal da ciência também, né? Todo mundo vai tacar o pau em você, ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Então, por muito tempo a gente foi encorajado a produzir esses papéis. Então, tudo aqui no Brasil era voltado em cima de escrever o tal do paper. Então, se você quisesse verba, você tinha que ser o professor que mais publicava papel. Se você queria a bolsa, o aluno tinha que ter mais produção. Então, a universidade, para ter uma classificação melhor, você tinha que produzir mais papel. E aí, o que aconteceu? Todo mundo começou nessa cultura de produtividade para produzir esses artigos científicos. Só que o que acontece? O professor que está lá dentro da universidade, ele tem muita coisa para fazer. Algumas pessoas pensam que o professor da universidade vai só para dar aula. Ele não vai só para dar aula, ele tem que dar aula, ele tem que ser coordenador do programa, ele tem que fazer reunião, ele tem que participar de reunião em conselho universitário, ele tem que gerir a manutenção do prédio, ele tem que arrumar material, tem que bater cópia de chave de armário, tudo dentro da universidade. Quem faz são os professores e os técnicos. Porém, tem técnico de menos e professor de mais ou menos, em relação a dentro da universidade, né? Não vou dizer que tem professor de mais, né? Mas proporcionalmente aos técnicos tem professor de mais. Então o professor acaba tendo que fazer o trabalho do técnico. Então tem lá o professor altamente especializado que vai trabalhar como técnico dentro da universidade. E, consequentemente, ele tem que orientar, ele tem que fazer banca para selecionar os professores, ele tem que produzir esses papéis, ele tem que criar projeto, tem que criar projeto de extensão, ele tem que fazer um monte de coisa. O que acontece? Não sobra tempo para ele escrever os artigos. Por isso que a maioria dos professores que vocês encontrarem por aí, ele sempre vai falar, nossa, que saudade de quando eu estava na pós-graduação que eu podia estudar. Ou seja, depois que o professor entra, ele não estuda mais, ele fica reproduzindo ali o que ele aprendeu na pós-graduação e dando a mesma aula depois de vários anos. Se o cara for muito bom, ele consegue. Tem uns malucos que conseguem não dormir à noite e estudar, que não é legal. E aí o que acontece? O professor entra o sonho do professor é entrar na pós-graduação, porque ele vai dar menos aula na graduação, vai conseguir ter progressão na carreira dele e ele pega os alunos dele. Só que para ele ficar na pós-graduação, ele precisa publicar mais artigo. E aí ele vai lá e seleciona os alunos com que ele acha que, eu vou selecionar os melhores caras aqui, que são os caras que vão mais dar a vida por mim aqui dentro, para fazer os artigos que eu preciso fazer. E aí ele pega a galera que ele acha que vai escrever papel para ele. E aí é que pega, né? Vai vir um monte de gente que alguns vão ter uma cultura produtiva, vão chegar lá, vão dar valor também para esse papel, vão escrever esses papéis para ter prestígio frente aos seus pares, para poder jogar na cara, eu tenho mais papel, eu sou o pica porque eu publico mais. E vão ter outros caras que vão vir e vão olhar pra isso e vão falar, não faz sentido nenhum ficar escrevendo esses negócios aqui, sendo que eu gasto um tempo escrevendo, depois eu tenho que pagar pra poder publicar e não ganho nada quando eu publico.
E aí, o que acontece? Vira um conflito. Aí o professor quer cobrar do aluno para que ele faça esse processo, porque ele precisa daquela publicação, o aluno não quer fazer. E aí, o que acontece? Como que eu forço o aluno a fazer isso? A gente tem bolsas aqui, que são bolsas de demanda social, pra gente ajudar as pessoas que, consequentemente, não têm condições de estar aqui, que não tem o pai para bancar fazer pós-graduação. Vamos fazer o seguinte, vamos condicionar essas bolsas a papel. Então, quem tiver mais papel e papel que... quem tiver mais papel e papel que é... Para que seja bom? Culturalmente avaliado como um papel melhor, né? Quem tiver... Vai ganhar a bolsa. E quem não fizer papel, quem não quiser, vai ficar sem bolsa. E aí vira essa confusão. Aí beleza, não suficiente. Eu tenho... O mestrado tenho 2 anos. E aí, começaram a ver que os alunos entravam, produziam papel, pegavam a bolsa e depois... já peguei minha bolsa, se foda agora, eu vou escrever mais papel porra nenhuma, eu vou terminar o meu mestrado. E agora? Como é que a gente faz pra fazer esse cara continuar fazendo papel? Vamos fazer o seguinte, ele fica com a bolsa 1 ano, depois de 1 ano, ele fica sem bolsa, ele tem que concorrer de novo. Aí o que acontece? Ele vai ter que produzir papel pra ele continuar no topo, pra ele não perder a bolsa, porque senão o cara que tava sem vai produzir e no próximo ano vai pegar dele. E aí criou-se essa competição. Né? Sim. Criou uma competição entre os alunos, que o objetivo seria do cara se desenvolver, estudar, fazer as coisas. Isso. Ele passa o mestrado todo preocupado com que ele vai perder a bolsa, porque ele não tem paz para estudar. As pessoas quando não têm esse conhecimento e querem tentar, né, o mestrado, e logicamente dentro da nossa sociedade, né, país em desenvolvimento, você estar numa pós-graduação nesse nível, stricto sensu, semestre, ser doutor, você é um título de grandeza. A gente não para pensar nisso, né, mas é um título de grandeza. As pessoas te olham, caramba, fez um mestrado, caramba, fez um doutorado, né. Mas quando a gente vai ver na episteme mesmo da coisa, e hoje, né, acho que com as reflexões que a gente tem, né, o amadurecimento, talvez possa ser cancelado por causa disso, mas talvez ser mestre e doutor não foi no sentido da titulação, sabe? Essa pessoa é um mestre, essa pessoa é um doutor. Talvez o que a gente fez não foi realmente isso. A gente cumpriu um protocolo de formação, né? E não é desvalorizando, tá, galera? Não é desvalorizando. A gente produziu números. Isso, e não é desvalorizando. Eu passei por isso, mas assim, hoje eu reconheço que a minha titulação e o que significa ser um doutor dentro da sociedade. Mas muito pelo modelo de formação, sabe? Tipo, o doutorado é um espaço em que as ideias, a questão de você aprender a pensar, né? A questão filosófica, ela deveria ser a base de tudo isso. E não, é muito cumprir protocolo. Entendendo? Tanto que daí, assim, galera, não é porque a pessoa é mestre, porque é doutora, que é um ser que a sapiência mora ali. Não, tá? Tem muito mestre, muito doutor, que dá até, entre aspas, da vergonha da pessoa ter o título. Justamente por conta do processo, né? Às vezes o cara passou o mestrado e o doutorado escrevendo papel. Isso. E não estudou. Sim. E também, de novo, assim, não é que não é importante, mas, de novo, é uma crítica nossa a esse modelo. Enfim, acho que esse tipo de visão, assim, e essa conversa em si, ela dá muito, entre aspas, pano pra manga, né? Tem muita coisa para se discutir, né? Porque talvez a pessoa que escute isso daqui vai pensar, professor, mas e aí? Ela quer uma orientação, ela quer um caminho, né? Devo fazer, não devo? Devo tentar, não devo? E aí, professor Érico, na sua visão? Então, primeiro, se você quer ganhar dinheiro, não faça. Você não vai ganhar dinheiro. Eu concordo. Você não vai ganhar dinheiro fazendo pós-graduação. De jeito nenhum. Segundo, se você quer reconhecimento, não faça. A maioria das pessoas não vai saber o que é um doutor, o que faz um doutor. Sim. E talvez nem você depois de fazer. Então, se você quer reconhecimento, não faça. Terceiro, se você tem o sonho de fazer pós-graduação, de aprender, de ser um pesquisador e ser um professor universitário numa universidade pública, você tem... Nossa, se você nasceu pra fazer isso, beleza, você pode fazer. Aí você entra no mestrado, vê como é que é. Se é isso mesmo, entra no mestrado preocupado em descobrir como é que as coisas funcionam. Beleza, vim aqui, é isso, é isso que eu quero. Aí você continua. Se não, beleza, você para e tem um mestrado. E aí você passou 2 anos e aí você vai ter que se reinventar pra arrumar alguma coisa pra ganhar dinheiro.
outra coisa. E aí, e deixa claro, eu não vejo outra opção para o cara que vai fazer pós-graduação a não ser professor universitário. A galera vai falar, não, cara, tem outras coisas pra fazer, não é só isso. Dentro da academia só ensinam você pra fazer isso. Tá? Tem outras coisas pra fazer? Claro que tem. Mas você vai ter que se redescobrir, você vai ter que quebrar a cabeça. Você vai ter que correr por você mesmo. É uma coisa que vai ter que pensar. O pessoal vai falar, não, dá pra trabalhar na indústria. Tá, mas como é que faz pra ir pra indústria? Ninguém sabe. Ah, porque tem fulano que foi. Não, pô, uma pessoa conseguiu. Eles não te falam ali na pós-graduação. Pelo menos a que a gente viveu dentro da educação física, raros eram os professores que traziam essa discussão para dentro de sala. Que é assim, olha, talvez você, sei lá, trabalha com estatística, você possa trabalhar num ambiente empresarial que lide com o ramo de estatística, com análise de dados e assim por diante. Sempre vou falar assim, que talvez você possa, mas quando você vai procurar, é uma coisa diferente do que você estuda. Algumas pessoas deram certo porque estavam no lugar certo na hora certa. Então, se você não quiser ser professor universitário para dar aula, e aí eu vou falar que e ser pesquisador, porque se você for fazer um concurso e falar que só quer dar aula, você não vai passar, consequentemente. Eles querem alguém para escrever papel lá também. Então, se você não quer fazer uma dessas duas coisas, ou as duas coisas ao mesmo tempo, que você pode dizer que vai fazer e depois chegar lá e não fazer, né? De cara, você tem que gostar de fazer as duas coisas. Não, se você não vai fazer isso, não vale a pena fazer o mestrado ou o doutorado, no caso. E aí, por último, eu recomendaria fazer o mestrado profissional. E aí, você faria ao mesmo tempo que você se desenvolveria profissionalmente no seu trabalho. Ele teria mais aplicabilidade. Tá, isso é por que não fazer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. É por aí o caminho. Eu tenho isso de pensamento. Você tem mais alguma coisa diferente de por que não fazer? É nesse caminho, assim. E uma coisa, assim, principalmente pra galera jovem, que... Jovem no sentido de acabei de me formar, sabe? E tá naquela ânsia, porque... Cara, você acabou de se formar. Talvez, por mais difícil que seja, entendo que é difícil também, preze por refletir mais sobre essas decisões do que atropelar as decisões, tá? Então, procure professores que você teve, que fizeram, né, o mestrado, o doutorado. Dentro das possibilidades, se você tem um grupo de pesquisa dentro da tua universidade, converse com as pessoas que estão ali, que fazem o mestrado, doutorado, para ver como que é. Ia falar isso, né? Vivencie os programas dentro da universidade. Você não é uma pessoa muito lascada que precisa de uma bolsa um pouco maior fora, dá pra pegar uma bolsa dentro da universidade e experienciar, porque dependendo da universidade você consegue vivenciar quase todos os âmbitos sociais dentro da universidade. Você consegue fazer iniciação científica, extensão, outros programas, e aí já tem um gostinho ali de ver se, legal isso aqui. É isso, se você se sente confortável com aquilo. Então, acho que hoje pra mim seria isso, né? Você vivenciar antes de tomar a decisão. E o mais difícil, lógico, não é só porque é jovem, para todos nós, mas é assim, tenha paciência. Talvez você admire uma pessoa que é doutor, que é doutora, queira ser aquilo, mas talvez para você não seja a melhor situação, sabe? Não seja o indicado para você. Às vezes é meio difícil ouvir isso, mas assim, talvez não seja para você. Talvez para você seja outra coisa da área. Beleza, professor Éricles, mais alguma coisinha por hoje? Por mim, é só. Só deixa claro que a gente não está desencorajando aqui você a fazer pós-graduação. A gente realmente está desencorajando você a fazer pós-graduação. E, assim, a gente tá no meio, a gente gosta da coisa, mas a gente sabe que tem mais malefícios do que benefícios vendo hoje. Pode ser que melhore depois, pode ser, já foi bom, não sei. As pessoas que estão dentro das universidades hoje falam bem. Algumas pessoas querem sair, outras pessoas estão doidas para se aposentar. Como tudo na vida, claro, nenhum trabalho vai ser mil maravilhas. Claro que se você gosta, se você vivenciou a pesquisa e você gosta da pesquisa, beleza, vai fundo, é legal. Claro, sempre tome um cuidado com a sua saúde mental, se puder faça terapia, tenha um bom acompanhamento psicológico, que deveria ser indispensável para qualquer pessoa que estiver na pós-graduação. Atividade física. Lembrando que isso não é a tua vida, você tem mais coisas da tua vida do que isso, por mais bizarro que pareça. Viva a sua vida
em todos os aspectos. E assim, se mesmo você ouvindo tudo isso aqui não faz sentido nenhum e você quer ir, vai lá. Tranquilo. Vai experienciar isso. Tranquilo. Com todos os seus ônus e seus bônus. Se um amigo meu viesse falar, pô, cara, eu vou fazer mestrado, eu não desencorajaria ele a fazer. Eu acho que se ele perguntasse de mim como é que é, eu falaria esses pontos Seria negativos, de certa forma. Mas entenderia que se, pô, beleza, entenderia o porquê que ele quer fazer e se faz sentido, né? Ele seguir à frente dentro do que ele pensa. Mas, querendo ou não, é uma forma de você ter pode ser que você seja uma pessoa virada e uma certa forma de ser reconhecido entre os pares ali em relação ao seu status acadêmico frente aos outros profissionais. Talvez você consiga dar custos. Tem pessoas, né, que são mais envoltas nesse sentido, uma desenvoltura melhor, né? Pô, já nasceu brilhando, então pode ser que aí consiga se desenvolver mais, se desenvolva mais do que a gente ali que tá capengando pra fazer coisas diferentes. Então, por mim é isso também. Fechou? Deixa eu ver se eu consigo fazer hoje. Não esquecendo, siga-nos nas redes sociais, né? No Instagram. Talvez nem você depois de fazer. Esse episódio aqui também vai estar no YouTube e em outras plataformas de streaming como um podcast. Falei certo? Tá legal, assim. Não ficou perfeito, né? Mas não ficou igual a você, mas estamos no caminho. Faltou a primeira vez, né? Tem que fazer mais vezes. Valeu, galera. Esqueci, tem que falar isso no começo. É verdade, a gente sempre esquece. Valeu, nóis, galera. Um abraço, professor Ericles. Talvez nem você depois de fazer.